Olá a todos, uma boa tarde a cada um que separou esse momentinho para escutar o nosso programa, A Voz da Profecia. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a mais essa programação. Que Deus abençoe cada um de vocês, a paz e a graça sejam com todos. A partir de agora nós vamos separar essa hora para nós estudarmos a Palavra de Deus, para ouvirmos hinos de louvores ao nome do nosso Deus, deixar aquela mensagem especial da carta de amor para a sua vida. Então você está na melhor sintonia, sejam todos bem-vindos. Queremos mandar aquele abraço especial para você que já se inscreveu no nosso canal Novo Tempo Santa Cruz. Vá lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho das notificações para ficar recebendo os programas anteriores, e também para você, quem sabe, repetir, ouvir aquele programa novamente que você gostou, pedir a sua música, um hino, fazer o seu pedido de oração também, a sua sugestão, ou simplesmente que você queira que a gente mencione seu nome aqui, mandando aquele alô. Então não esquece de se inscrever no canal do YouTube. Uma boa tarde para você, Evandro. O que nós vamos estudar hoje? Olá, Leila, boa tarde. Hoje o assunto é muito importante, né? Vamos falar a respeito sobre os acontecimentos dos últimos dias e mais recomendações para Timóteo, né? Então seja bem-vindo você que está nos ouvindo. Glória a Deus estarmos juntos aqui. Eu saio da cidade com a paz de Jesus, a paz de Deus, e que o Espírito Santo esteja com cada um de nós. Sábado passado, né, estivemos aqui na cidade de Santa Cruz pregando, né? Então foi uma bênção, né? Eu quero desejar aqui uma boa tarde, mandar um alô para a Vilma, para a Francineide, para seu esposo José Rodrigues também. A igreja que está sendo muito bem conduzida, está muito bem organizada, então que bênção, né, estarmos juntos aqui. Então, saúdo a todos com a paz de Deus e que hoje você não saia daqui porque o programa é dedicado a você. A gente vai também ouvir um louvor especial também que eu quero dedicar a você que está aí na sua casa, no seu trabalho, na sua calçada, com seus vizinhos, não importa. O que importa é que esse louvor, que você escute e logo pensando e refletindo na letra, porque é tocante, né, o louvor agora. Sem sombra de dúvida, mas antes do louvor quero deixar também aqui, Evandro, meu agradecimento pela receptividade dos nossos irmãos da Igreja do Santa Cruz. Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês, onde a gente cantou, onde a gente viu palestras, onde a gente também estudou a Bíblia, onde tiramos dúvidas. E sem falar naquele ótimo almoço no final. Obrigada, gente, pela receptividade. Foi muito bom. Agradecemos a vocês. E é isso mesmo. Nós vamos ouvir agora um hino especial. O capítulo de hoje, que é o capítulo 3 da carta de 2 Timóteo, fala mais sobre a Bíblia, estudar a palavra de Deus. E é esse hino que nós vamos ouvir agora. O hino é Dá-me a Bíblia. Você anela ler a Bíblia, você tem esse anseio? Então escuta esse hino. E logo em seguida vamos ouvir aquele resumo semanal do capítulo de hoje, que é o Reavivados por Sua Palavra. Então, não sai daí, fica na nossa sintonia que a gente volta já já. Da minha Bíblia que eu tanto anelo,
ensinos sejam sempre um lastro que me conduza para o pé da cruz. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte de luz. Em seus ensinos, o poder grandioso, eles conduzem para o bom Jesus. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Deve Jesus voltará. Você tem uma Bíblia em sua casa? Você alguma vez já se perguntou sobre a jornada deste livro até as suas mãos? Primeiramente, estamos falando de um livro produzido em um período de mais de 1500 anos, por mais de 40 autores diferentes em 3 línguas em 3 continentes, discutindo uma enorme quantidade de assuntos controvertidos e, ao mesmo tempo, mantendo uma harmonia entre eles. A Bíblia é o livro mais traduzido, mais comprado, mais memorizado e o mais perseguido em toda a história. Somente a Bíblia tem resistido 2000 anos de intenso escrutínio pelos seus críticos, não apenas sobrevivendo aos ataques, mas prosperando e tendo a sua credibilidade fortalecida por tais críticas. A Bíblia tem moldado a história das civilizações mais do que qualquer outro livro. A Bíblia tem tido mais influência no mundo do que qualquer outro livro. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. O homem que imprimiu pela primeira vez, Johannes Gutenberg, foi recentemente eleito o homem mais importante dos últimos 1000 anos. Em sua segunda carta enviada a Timóteo, Paulo falou sobre a importância da Bíblia. A partir do verso 14, lemos: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu particularmente gosto daquele pensamento que diz: a Bíblia fechada é apenas um livro comum. Aberta é a palavra de Deus. Você consegue imaginar isso? Deus fala com você através da Bíblia. Eu conheço muita gente que ora querendo ouvir a voz de Deus, porém ignoram que Deus já deixou sua palavra registrada nesse livro milenar. E então, você tem uma Bíblia na sua casa? Você tem ouvido Deus falar com você através dela? Lembre-se, talvez Deus não esteja em silêncio, mas a sua Bíblia esteja fechada. Muito bem, tá aí lindo hino, né, sobre a Bíblia, que é realmente a fonte de luz, a palavra de Deus que traz esperança, fé, conforto, mas que também nos dá muitas lições na vida. E aí, como você viu no Reavivados, né, você tem uma Bíblia em casa? Se não tem, procure ter, porque é importantíssimo que nós saibamos também ouvir Deus falando conosco, e Ele fala através da Bíblia. Amém? Vamos lá, antes de nós iniciarmos nossa leitura, vamos convidar o nosso grande Deus também para fazer parte desse estudo. Ore conosco. Pai amado, Pai nosso, Pai querido que estás nos céus, agradecemos por mais essa semana que se passou, por mais esse dia. Obrigado pelo teu cuidado, pela bênção, pelo alimento, pela proteção. Que o Senhor continue conosco, nos dando força, fé, coragem, ânimo, para continuarmos na jornada
que ainda não se encerrou, porque nosso objetivo maior é o céu, é encontrar com o Senhor. Então, por favor, Senhor, fortalece nossa fé. Abençoe cada família que está nos ouvindo neste momento, cada irmão, cada pessoa que separou esse tempinho para ouvir a Tua mensagem, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, mas nos ilumine, nos dê instrução pelo capítulo que nós vamos ler agora e que faça a devida transformação na vida daqueles que estão nos ouvindo. Abençoe Santa Cruz, abençoe aqueles que estão nos ouvindo pelo canal no YouTube. Esteja sempre conosco, nos dando a bênção especial da Tua presença. Que o Senhor nos ajude. É essa a nossa oração. Atenda, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então vamos lá para a nossa leitura de hoje, só recapitulando. 2 Timóteo capítulo 2 da semana passada, Paulo falou e deu aqueles conselhos, aqueles estímulos para os irmãos para ter fé. Então, os estímulos no combate da fé e também no sofrimento de Cristo. Quem nunca sofre, não é? Então, imagina Cristo. Então, Paulo exorta os irmãos, a nós, a Timóteo, que aquele que aceita Jesus sofre, sim, mas também tem suas recompensas e tem os seus momentos bons, não é? E ele também alertou das falsas doutrinas e dos falsos crentes, como corrigi-los, que é bom evitar, mas com paciência, com amor, e a gente saber que toda criatura de Deus também precisa de compaixão. Então, mas que a gente tenha sempre discernimento para qualquer eventual, assim, contato, né, ou doutrina falsa por aí. Que a gente sempre esteja de olhos abertos. Até porque, gente, no capítulo 3, nós vamos começar a leitura já falando que nos últimos dias vai sobrevir, que já estamos vivendo esses últimos dias muito difíceis e precisamos sim discernir o que é bom, o que é errado, o caminho certo do caminho errado e fazer as nossas escolhas, tá bem? No capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 9, onde Paulo vai falar sobre os males e as corrupções dos últimos dias. E você acompanhe comigo a leitura aí na sua Bíblia, que diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A metade deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então, vamos dar uma pausa aqui até o versículo 9. Às vezes, Evandro, fica assim impressionada, né? Com a lista que Paulo fez aqui e que não há dúvida de que é o tempo que nós estamos vivendo. A impaciência, a intolerância, a violência, tudo isso está acontecendo nos nossos dias, não é? Então aqui ele já está falando que nos últimos dias, né, é o tempo que nós estamos vivendo, existe essa corrupção. Mas eu não falo de corrupção política, mas a corrupção do próprio coração, do comportamento.
Bom, iniciando aqui, é interessante que Paulo, nas primeiras letras aqui, palavras do capítulo 3, Paulo diz: saiba disso, né? E 2 pontos. Então, esses 2 pontos, Paulo é como se ele estivesse sentando e estivesse dizendo algo sério assim, cara a cara para Timóteo e para nós também, né? Então, nos últimos dias. Então, veja que esses últimos dias é interessante. Quando a gente fala assim, últimos dias, a gente vê que Jesus já veio a essa terra há 2000 anos, né? E já Jesus dizia que o fim está próximo, mas ainda nada, né? A gente está vivendo como se nada se acontecesse, né? Mas quando a Bíblia fala últimos dias, porque a gente vê que parece que não está chegando esses últimos dias. Mas quando se fala últimos dias é no sentido de que o cerco está se estreitando. Realmente, são mais de 2000 anos, é bastante tempo. Mas são 2000 anos em que a porta do caminho está se fechando cada vez mais. Lembra que Jesus falou, né, do caminho estreito e do caminho largo. Então esse caminho estreito ele está se estreitando com o passar dos dias. Então quando fala-se últimos dias é nesse sentido, que pouco a pouco está chegando os últimos dias, certo? E sobrevirão tempos terríveis. E é interessante que Paulo cita a mesma coisa também aqui mesmo em 1 Timóteo, capítulo 4, né? Se você tem sua Bíblia, volta só 2 páginas praticamente. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, Paulo diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, é a mesma coisa, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha só. Então se percebe-se aqui que o cerco está se estreitando e mais está chegando realmente o último dia, né? E nessa lista aqui que eu contei, não sei se você puder contar, você ouvinte puder contar, eu contei 17 características aqui, né, da humanidade que será do último tempo. No verso 2 ele fala, né, os homens serão egoístas, mas do grego é antropoi, que significa toda a humanidade, né? Então a humanidade é egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, obediente aos pais, ingratos, ímpios e por aí vai, né? Então cada característica dessa aqui descreve os últimos dias. Então são muitas, né? Você pode ler de uma por uma, mas o que mais assim me deixa mais alarmado em relação a essas características é mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Ou seja, muitas das pessoas, a humanidade praticamente ama mais as coisas do inimigo do que de Deus. Isso é muito forte, isso é muito alarmante para nós, né? E no verso 5, tendo a aparência de piedade, ou seja, 2 caras, dizendo que está fazendo bem, mas no fim está negando o seu poder. E Paulo fala, olha, afaste-se desses também. No verso 6 tem muita coisa, Lela, em diante, mas veja, são 17 características que a gente para até para pensar que é muito mais até do que o fruto do Espírito Santo lá de Gálatas 5, né? E a gente pensa que todas essas características aqui estão vigentes hoje em dia e muito mais no fim dos tempos aumentará ainda mais. Então, isso de certa forma é assustador, não é? Sem sombra de dúvida, porque realmente, como até Jesus falou, que por aumentar a iniquidade, o pecado, né, o amor de muitos se esfriará. E infelizmente é o que a gente vê quando a gente liga a TV e assiste os noticiários, quando a gente pega as redes sociais e vê a violência cada vez maior, a intolerância, a impaciência, e pessoas até promulgando o próprio ódio. E isso não é de se admirar, porque a Bíblia já avisou isso. Inclusive, até lá em Apocalipse, João, aliás, ele fala sobre isso, que o diabo ele está irado, está com pressa, está com raiva, ele está promulgando esse ódio. Mas, meus queridos, e aí? Nós vamos ficar de braços cruzados? E o que fazer então? Já que a gente tem esse alerta, por que então não se voltar para Deus? Como você enfatizou bem aí, mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. Porque a raiz de tudo isso é você e eu entendermos que estamos num conflito espiritual.
Estamos numa guerra espiritual, em que Deus luta por nós de um lado, mas que Satanás quer tomar posse também. Só temos dois caminhos, só temos duas escolhas a fazer. O caminho da vida ou da morte, ou Jesus ou Satanás. E aí é onde está. De que lado você está? Você está promulgando o amor ou o ódio? O que nós devemos fazer? Então aqui, cada uma dessas pessoas que tem essas características, né? Nós também podemos ter, a gente também não pode negar que nós também podemos em algum momento ser ingrato, arrogante. Mas o que fazer? É mudar. Porque nós temos a escolha de promulgarmos aquilo que é a verdade. Até porque Paulo aconselha que devemos nos afastar dessas pessoas. E o que fazer? Orar. Porque se a pessoa está tão enraizada nisso, se ela está com a mente cauterizada, a gente de uma certa forma tem que respeitar a sua decisão. Mas que a gente saiba que tudo isso que está acontecendo é sinal da volta de Jesus. Então, já que isso está acontecendo, Jesus já falou que isso iria acontecer. Paulo está aqui enfatizando. Então, que decisão nós devemos tomar? A posição ao lado de Cristo. Porque logo, logo, quando ele voltar, tudo isso vai acabar. Pecado e pecador, Satanás e os seus anjos serão destruídos. Então, meus queridos, o cerco está se fechando. Nós não temos todo o tempo do mundo como a gente imagina. Então, o que devemos fazer? Tomar uma decisão. E que essa decisão seja hoje. É realmente interessante, né? Porque Paulo fala para se afastar deles com pessoas com essas características, mas nós temos que afastar nós mesmos dessas características, né? Então, se eu sou ingrato de alguma forma, eu tenho que tirar isso, eu tenho que afastar isso de mim, não é? Bom, no verso 6 e verso 7 aqui, Paulo fala uma coisa bem interessante, que ele diz o seguinte, né? Que muitas dessas pessoas com essas características vão indo de casa em casa, né, pregando coisas erradas, e outros até conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado. Outras versões, ou até no grego original, diz mulheres ou mulherzinhas, né? Paulo aqui não está sendo aqui machista e menosprezando mulheres, certo? Queremos deixar bem claro. O que Paulo está querendo dizer é que essas pessoas com essas características estão conquistando mulheres ingênuas no sentido de não buscar a palavra de Cristo, mas buscam totalmente coisas erradas e ficam aí levando o pecado à torta e à direita, certo? Esse é o sentido. Paulo não está menosprezando mulher. Porque no verso 7 explica, porque essas mulheres elas estão sempre aprendendo, mas coisas malignas, né? Coisas erradas. E jamais consegue chegar ao conhecimento da verdade porque está tão cega com essas características do verso 2 ao verso 4. Né? Então, muitos homens estão cheios disso, muitas mulheres estão cheios disso, né? E ficam fazendo essa mistura de pessoas e ficam vivendo nesse mar de pecado. Óbvio que também que tem homens e mulheres que também são bons de coração, que praticamente não têm essas características, né? E fazem bem realmente. Mas o verso 6 e verso 7 diz sobre isso. Agora no verso 8, Paulo cita aqui exemplos, né, de pessoas que tinham essas características. E Paulo cita aqui no verso 8 Janes e Jambres, né? Agora é interessante que Paulo cita aqui, Moisés, né, que se opuseram a Moisés. Se é Moisés, então claramente é Antigo Testamento. E o verso citado aqui não é bem citado explicitamente, certo? Mas é relacionado lá a Êxodo capítulo 7. Olha só, deixa eu abrir aqui para você. Êxodo capítulo 7, verso 11. Vou ler para você que diz o seguinte, O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Então, esses Janes e esses Jambres, eles são os magos do faraó, né, que transformaram, né, o cajado lá numa serpente. Então, eles, né, estavam com a mente depravada, de acordo com o verso 8, são reprovados na fé. Então, não é bem claramente eles, né, alguns historiadores, alguns líderes bíblicos dizem que podem ser eles, né, não é bem o martelo, né, mas pode ser eles por conta da relação de Moisés.
E no verso 9, não iria longe, né, eles. Porém, como no caso daqueles, né, lá de verso das características, né, a sua insensatez se tornará evidente algum dia para todos. Então, Leila, Janes e Jambres, né, citado aqui, eles tinham a mente totalmente cauterizada, depravada. Será se hoje em dia não é assim? Será se a humanidade não é assim? Seria maravilhoso se a mente das pessoas não fossem assim, né? Isso, então, até Paulo diz, se afasta dessas pessoas, porque, gente, sabe aquela coisa que tem aquela pessoa teimosa, turrona, cabeça dura, que não muda de ideia? De fato, acho que eu e você conhecemos alguém, ou então nós mesmos também somos assim, né? Então, aqui, Paulo dá esse alerta de que tem pessoas que são assim, morrem assim, querem viver assim e vivem na teimosia, né? Então, até o próprio Jesus conviveu com pessoas teimosas, conviveu com pessoas difíceis de tomar uma posição, uma decisão. Até mesmo, por exemplo, quando Pedro estava com Jesus e teve uma hora que Jesus disse, arreda-te de mim, Satanás. E olha que era o discípulo, então todos nós estamos sujeitos a isso. Mas o fato é, nós tomamos uma posição ao lado de Deus, tá? Então, existiu essas pessoas no passado? Sim. Deram trabalho para Moisés? Deram trabalho hoje? Sim. A gente vê a intolerância aí no trânsito, um matando o outro, um esquartejando o outro, e essa série de coisas. Isso prova que, infelizmente, o inimigo está dominando a vida das pessoas, mas porque as pessoas estão resistindo a ouvir o Espírito Santo, que ao invés de ouvir a Deus, a sua doce voz, estão dando ouvidos à influência do maligno, tá? Então, ele finaliza aqui no versículo 8 e no versículo 9, dando exemplo desses Jambres e desses Janes, que eles eram corrompidos na mente e eles estavam reprovados na fé. Então, eles não iriam avante, como eu disse no versículo 9, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com o daqueles. Então, fica bem claro que Paulo e Moisés disse assim, olha, você quem sabe, a gente está fazendo o possível por você, mas agora uma decisão é sua. E aí fica provado para todo mundo dizer assim, olha, a gente fez o possível. Que nem quando nós até também, Evandro, quando nós ou você já deu estudo bíblico para aquela pessoa, já orou, já levou para a igreja, fez o possível, muitas vezes até essa pessoa batizou, mas ela volta aos seus velhos hábitos. Então, o que fazer? Orar, ter aquele contato, mas ao mesmo tempo também respeitar a sua decisão, porque infelizmente é a escolha de cada um. Então, finalizando, podemos perceber que todas essas características, na verdade, e também elas são destrutivas para o ser humano e para o caráter. Podemos aqui pegar exemplos, como por exemplo, se eu for desobediente aos meus pais, eu estou destruindo a minha própria vida e também a vida deles, né? Se eu sou, por exemplo, uma pessoa que vive traindo, eu estou destruindo o meu próprio caráter também das pessoas. Então perceba que o pecado, ele é tão destrutivo, tão maldoso, que além de destruir minha vida, destruir meu ser, minha mente, meu caráter, minha pessoa, destrói também as pessoas ao meu redor, perto de mim, né? Então, se você tem alguma dessas características, em nome de Jesus, se afaste, ore, eu também, que eu olhe nessa lista e se eu pegar, eu tiro. E eu vou lá para Gálatas, pego o fruto do Espírito Santo, aí sim eu coloco tudo na minha vida, né? Então, esse é o princípio. Isso, então, sintamos o toque do Espírito Santo e ouçamos a sua voz para produzir esses frutos, tá bem? Continuando aqui a leitura, agora o contraste é que Paulo, nesse momento, ele vai elogiar Timóteo por sua firmeza e exorta ele a permanecer leal à verdade. Então, tem aqueles que se afastam, mas tem aqueles que se permanecem firmes, no caso de Timóteo. Do versículo 10 ao 13. Olha o que Paulo diz. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra.
quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então aqui tem uma consequência. Essa lista toda que Paulo falou aí, do versículo 1 até o versículo 9, vai ter consequências se não se arrepender, não é? Então Paulo elogia Timóteo, que mesmo numa geração, como ele disse, que estava pervertida, e hoje também, que nós estamos numa geração desse modo, mas tem aqueles que permanecem firmes, e permanecem fiéis e leais a Deus. Então, Paulo, ele elogia Timóteo, que ele diz, você tem visto que não foi fácil para mim, mas eu permaneci firme. Não foi fácil para Jesus, mas permaneça firme. E para nós hoje, é da mesma forma, porque aqueles que se rebelam contra Deus terão também as consequências devidas. Com certeza, né? Porque como eu havia mencionado, o pecado destrói não só a mim, mas o próximo também, né? Então, no verso 10 e no verso 11, né, Paulo aqui ele está parabenizando Timóteo, né? Porque Timóteo tem realmente escutado os conselhos de Paulo, né? Tanto é que Paulo ensinou para Timóteo a conduta, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. E tudo isso Timóteo, no caso, aprendeu e colocou no coração e levou adiante, né? E no verso 11, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Isso está relatado lá em Atos 13 e 14, né? Se você quiser ver a lista direitinho ali, a história em si, por completo, tá lá. Atos 13 e 14. E se eu não me engano, Timóteo é de uma dessas três. Eu não me lembro, Leila, mas eu acho que Timóteo é de Listra, se eu não me engano. Tanto é que Paulo chegou lá pregando, né? E Timóteo se converteu com a pregação de Timóteo. E é interessante que logo em seguida, no finalzinho do 11, Paulo fala, quanta perseguição suportei, né? E uma exclamação assim, ó, muita coisa. Mas de todas essas o Senhor me livrou, ó, de novo. Aqui outra frase que Paulo escreveu, acho que com orgulho, né? Não orgulho bom no caso, né? Dizendo, olha, muita coisa passei em nome de Jesus, mas Cristo me livrou, amém? Amém. No verso 12 também, né? De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então aqui é realmente outro ponto. Se eu seguir ao mundo, eu vou ser feliz, entre aspas, livre, leve, solto. Mas se eu seguir a Cristo, eu vou ser verdadeiramente feliz, mas perseguido, né? Então, a gente para e pensa assim, e é um pouco até uau. Mas veja, lá em João capítulo 15, esse evangelho eu queria ler muito para vocês aqui, ó. João capítulo 15, Jesus vai dizer para você essa frase que é magnífica. João capítulo 15, verso 18 e 19. Jesus diz para você, ó, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. E o verso 19, se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Olha só, todavia não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Olha só. Tá vendo? Só ratificando aí o que você confirmou, de fato, Timóteo nasceu em Listra. Ele é a cidade de Listra. Era a cidade da Licaônia, hoje é a atual Turquia. E uma das coisas que fez diferença também na vida de Timóteo, gente, é que ele era filho de uma mãe judaica cristã, no qual o nome dela era Eunice. A gente já tinha falado isso. O pai dele era grego, né? E ele era pagão. Mas ele foi criado por sua mãe e por sua avó, Lloyd. Então ele já teve uma educação desde a infância voltada para os caminhos de Deus. E isso, eu abro esse parênteses para você que é pai, que é mãe de criança. Ensine a criança no caminho que deve andar desde agora. Porque você vê, Paulo elogia Timóteo. Timóteo aqui era jovem, né? No máximo tinha seus 20 anos aqui. Mas ele já teve uma educação nos caminhos de Deus.
E é isso que nós devemos fazer com as nossas crianças hoje em dia, que ensinar-lhes tudo que deve ser de preceito, de religiosidade, da palavra de Deus, de moral, princípios bíblicos, tá? Então teve isso também. Por isso que até Paulo, inclusive a cidade de Listra, ficava muito perto de Tarso, que era onde Paulo também morava. Então não há dúvida que teve ali não uma coincidência, mas uma providência. Então Paulo deixa bem claro que ele sofreu um bocado, sofreu perseguições, mas ele relatou tudo isso a Timóteo e a sua admiração por ele não se deixar contaminar pelas imundícies, pela imoralidade do mundo. Então, por isso que muitos cristãos são perseguidos, né? Porque deixaram o mundo e amaram a Cristo, né? E a gente percebe que o mundo, né, as coisas mundanas e malignas são inimigo das coisas de Cristo. Então, por isso que há essa perseguição. Mas saiba, essa perseguição haverá fim, vai acabar. E no fim tem o quê? A vida eterna com Jesus. Essas pessoas que estão perseguindo, que são impostores, que vivem no mundão, com todas as características do verso 2 ao 4, logo terão seu fim, que será a ruína eterna, né? Então, é o que a Bíblia diz. Infelizmente, há essa perseguição, mas logo vai acabar. Isso, então a gente deve se manter como Timóteo, perseverantes e ali no caminho de Deus, continuando leal a Deus e aos seus princípios, tá? Por quê? Porque vai ter sim o seu preço a pagar. Certinho? Continuando agora nos últimos versos, do 14 ao 17, vamos ler aqui também que, como a gente viu no hino, falou da Bíblia. Então não há dúvida que para Timóteo permanecer firme, Paulo também, eles tiveram o quê? O ensino das Escrituras. E é como nós também, que a palavra de Deus é a inspiração. Ela traz valor, traz utilidade. As Santas Escrituras devem fazer parte do nosso cotidiano. Por quê? Porque é Deus falando conosco. Nós falamos com Ele através da oração, mas Ele fala conosco através da Bíblia. Versículo 14 até o 17, finaliza o capítulo 3, que diz: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem a aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que lindo! Acho que não teve versos perfeitos assim para finalizar esse capítulo. Olha só que realmente muito bonito, né? Então vejam, no verso 14, Paulo diz o seguinte, ó, quanto a você, você quem? Eu, Evandro, sim. Você que está me ouvindo? Sim, você. Mas também foi escrito para Timóteo, né? Mas é para nós também. Então, quanto para você, que você permaneça nas coisas que aprendeu. Então, se você aprendeu na sua infância, na sua adolescência, que a Bíblia diz isso e isso, continue assim. Continue firme e das convicções que você já sabe que já aprendeu, né? Se você conhece tal assunto da Bíblia, permaneça. Mas, tem mais, né? Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, se você conhece tal assunto da Bíblia, por exemplo, o Evangelho, um determinado assunto do Evangelho, conhece, viva. Mas o versículo diz para você aprender mais sobre esse assunto, né? Que não fique que você tem um conhecimento, acabou, nunca mais vai estudar sobre o assunto. Não é isso, certo? Busque ainda mais conhecimento. Porque desde criança você conhece as letras sagradas, né, a Bíblia, que são capazes de torná-lo salvo para a salvação. É interessante aqui que Paulo menciona, né, que desde criança, olha só. Então, Leila, aqui as crianças do tempo aqui de Timóteo, até o Antigo Testamento, elas já aprendiam assuntos da Bíblia, a Torá mais especificamente, aos 5 anos de idade.
A criança que tinha 5 anos de idade nesse tempo aqui já estava sabendo sobre a Torá, sobre as coisas do Antigo Testamento, sobre tudo da Bíblia, né? E Timóteo era um deles, né? E aí, todo esse conhecimento vai te deixar mais sábio, mais inteligente e vai te levar para a salvação, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Então, por isso que é importante você estudar a Bíblia, né? Conhecer, porque é sua arma, né? Contra os poderes do mal. E aí entra o verso 16, porque toda a Escritura. Então, quando fala esse toda, Paulo está citando o Antigo Testamento. Mas está deixando o Novo Testamento de fora? Também não. Ele está incluindo. Então, toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, desde a primeira letra do Gênesis até a última letra do Apocalipse, tudo é inspirado por Deus. Nada é descartado e pode ser descartado. Tudo tem que ser acrescentado na nossa vida. Porque ela é útil para o ensino, para eu aprender, para ensinar, para a repreensão, para os meus ensinos errados, mas não só para mim que eu caí em pecado, mas também para me corrigir e para me instruir na justiça. E o verso 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra, ou seja, para ter qualidade ou condição que Deus pode aprovar. Então, como Deus pode dizer que você é aprovado? Através da Bíblia, através do conhecimento da Bíblia. É ela que vai te mostrar, te dizer que você está apto para, por exemplo, pregar o Evangelho, ser evangelista e tudo mais, né? Porque à medida que você conhece a Bíblia, mais e mais você se torna sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. E esse conhecimento, Wanda, é prático. Prático. Não adianta você ter a Bíblia simplesmente de enfeite ou como um livro que faz parte da sua coleção na estante. Porque aqui, como a gente viu, ela tem um objetivo, tem um propósito, ela tem um efeito que causa na nossa vida. E esse efeito ele tem que ser um efeito prático. Porque é muito fácil ler livros de romance, livros de filosofia, você obtém conhecimento. Mas, acima de tudo, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem uma utilidade na nossa vida que transforma o nosso caráter. Por exemplo, aquela lista toda lá do capítulo 3, aí do 1 ao 9, essas pessoas com essas características, obtendo o temor, a graça de Deus, estudando a palavra de Deus, elas podem mudar? Com certeza, sem sombra de dúvida. Então, esse é o efeito que a Bíblia faz. É que nem quando você toma um remédio para dor de cabeça, você quer o quê? Que a dor de cabeça passe, de maneira prática. Então, quando você abre a Bíblia, estuda minuciosamente, de coração aberto, com sinceridade, querendo mudar, Deus vai atuando na sua vida e isso vai fazer o quê? Transformar a sua vida. Então, o apelo que Paulo faz, que Deus faz, que nós estamos fazendo aqui para você, estude. Não somente leia, mas estude a palavra de Deus. Que ela não seja só um livro na estante, mas que ela seja um livro de cabeceira. Que ela não seja somente as páginas na sua vida, mas que seja as letras no seu coração. Até o salmista disse, né? Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Olha o efeito que ela faz. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, né? Isso, então ilumina a nossa vida. Então, se você quer ter uma vida melhor, ter um caráter transformado, mudado por Jesus, se aquela velha pessoa você quer enterrar de uma vez por todas, abra o seu coração e estude a palavra de Deus. Com certeza, como ele disse, ela vai ser útil para te transformar. Então, essa transformação é necessário buscar, né? Porque eu repito aqui de novo o verso 14, porque se você já sabe determinado assunto, por exemplo, se você sabe, estudou desde da sua infância, né? E o domingo é o dia de guarda, que pode comer carne de porco, que as leis foram abolidas, se você já permaneceu nisso, viva nisso, porque essa é a santidade que você buscou e isso é o que você aprendeu. Mas não só viva nisso, que você busque mais.
Se você sabe, por exemplo, que o domingo é o dia de guarda, você pesquisa na Bíblia, onde está escrito domingo, se é certo ou se é errado, você pesquisa todos os assuntos, porque como eu mencionei, conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus para o quê? Para ensinar e para repreender, né? E também para correção. Se você vê que você aprendeu algo da Bíblia que você acha que é errado, a Bíblia pode te corrigir. Então, a mesma coisa também se você faz, por exemplo, faculdade de medicina, você aprendeu que uma injeção intravenosa é aplicada em determinado grau. Mas você vai viver só sobre injeções e tudo isso? Não, você vai estudar o assunto por completo, em várias áreas, sabe? Esse é o sentido. E é por isso que a Bíblia é um poderoso ferramenta, é a arma contra as ciladas do maligno. Por isso que você precisa ter ela na sua mente, na sua vida, não só na teoria, mas também na prática, né? Como Leila mencionou. Viva isso, que com certeza a sua vida será transformada. Não é à toa, Evandro, que ela é comparada a uma espada. É isso. Porque nos defende e também a gente pode ir à luta e a gente pode vencer, porque a espada é um instrumento até também de guerra. E é como eu disse, a gente está numa guerra espiritual. De um lado tem Deus, do outro lado tem Satanás. E inclusive a gente até deixa esse apelo aqui para você. Quer estudar mais a Bíblia conosco? Entre em contato com a gente. A gente pode passar um estudo gratuito, viu, gente? Gratuito, esclarecendo todas as dúvidas. Só é nós, a Bíblia e o Espírito Santo, trabalhando na sua vida. O estudo online, o estudo também através do site da Rede Novo Tempo. Tudo isso vai esclarecer e abrir muito mais a sua mente. E com certeza, não tenha dúvida, você terá uma vida muito melhor. Você vai lá no YouTube, né, digita Novo Tempo Santa Cruz e vai ter um símbolo adventista azul e branco, né? Você clica em um dos vídeos no canal, depois vai em um dos vídeos, pode ser também. E na descrição de cada vídeo, e na descrição do canal, tem os nossos contatos para você mandar uma mensagem para a gente. Tem também um link lá da Novo Tempo para você ir lá e pedir um estudo bíblico gratuitamente. Tem um endereço também da igreja para você também fazer uma visita. Então perceba também que estamos aqui também para te ajudar, né? Porque a Bíblia fala aqui, né, de acordo com o verso 16, que a Bíblia ela é útil para ensinar. Então, queremos usar a Bíblia para ensinar as pessoas. Caso você queira também me corrigir, me corrija também, porque esse é o princípio. Essa é a funcionalidade das Santas Escrituras. Tá dado o recado. Então, se você deseja receber um estudo bíblico, só falar conosco. O assunto que você quiser, a Bíblia vai responder, tá bem? Chegamos aí ao finalzinho do nosso programa, mas não deixamos agora de ouvir. Claro que o resumo final do pastor Michelson Borges, ele que traz bem mais ênfase verso por verso. E logo em seguida a gente vai ouvir mais um hino em que fala da Bíblia, que a Bíblia é a nossa inspiração para uma mudança de vida. Ela nos ajuda a mudar, mas para isso devemos estudá-la. Então fica por aí, gente, que a gente volta já já para a gente orar por você e por sua família. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos ler, meditar no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. E o verso 1 já vem aqui um aviso de Deus. A coisa vai piorar antes de melhorar para sempre. Dos versos 2 ao 5, aqui Paulo faz uma lista das qualidades, entre aspas, das pessoas que vivem sem Deus nos últimos dias. É um raio-x exato da sociedade atual. Pessoas gananciosas, pessoas que amam mais os prazeres do que as coisas de Deus, pessoas malvadas com realmente características aqui que são muito negativas. E Paulo diz que esse realmente seria o perfil de muitas pessoas antes da volta de Jesus. Quem vive no pecado e mantém uma religião de fachada nega o poder transformador do Evangelho. É o que vemos também nesses versos aqui, 2 ao 5. Nos versos 3 e 4, por não suportar a sã doutrina, muitos seguirão falsos mestres e acreditarão em mitos. Portanto, a blindagem que precisamos ter em nossa mente é justamente o conhecimento da palavra de Deus. Do contrário, seremos enganados por falsos mestres e acreditaremos em ilusões, em mitos. Precisamos contato diário com a palavra de Deus
para que esse conhecimento nos proteja e nos salve. O verso 4, em resumo, é mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, como eu disse. Ou seja, totalmente hedonistas e inconsequentes. Verso 5, aparência de piedade. Uma religião hipócrita dos que vivem com um pé no mundo e outro na igreja. Verso 6, a fome com a vontade de comer. Homens depravados encontram mulheres dominadas pelo pecado. Resultado, obviamente, depravação. Temos que manter a estabilidade espiritual e de caráter para não ser dominados pelo pecado. Verso 7, quem vive no pecado aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Verso 8, quem tem a mente depravada não pode crescer na fé. Fé e depravação são elementos diametralmente opostos. Os que têm a mente depravada, diz o verso 9, não irão longe na vida e perderão a vida eterna. Tudo começa na mente. Nutra sua mente, seus pensamentos com bons alimentos, com bons conteúdos, e assim você manterá sua mente e sua espiritualidade realmente incontaminadas, protegidas pela palavra de Deus, pela comunhão com Deus. Verso 10, sigamos de perto os ensinos inspirados por Deus. Fé, propósito, paciência, amor, perseverança. Essas coisas, sim, devem ser perseguidas. Verso 11, Deus nos protege e livra em meio às perseguições. E no verso 12 lemos, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, já que a perseguição neste mundo é inevitável, que seja pelo motivo certo, que seja por nosso amor a Jesus e nossa fidelidade à sua palavra. Versos 12 e 13 ainda, melhor ser perseguido pelo motivo certo do que ir de mal a pior pelo motivo errado. O verso 13 diz, os perversos e impostores irão de mal a pior. A escolha é nossa, a escolha é sua. Se vamos andar com Deus em santidade ou em perversidade. Mas aqui diz a palavra de Deus que os que são perversos, que andam distantes de Deus em pecado, infelizmente vão de mal a pior. Verso 14, permaneçamos nas boas coisas que aprendemos dele, de Deus. Permaneçam em mim. Esse texto nos faz lembrar de João capítulo 15, verso 4. Ou seja, tão importante quanto irmos a Jesus, tão importante quanto conhecermos a palavra de Deus, é permanecermos em Cristo e em sua palavra. Verso 15, vantagem de Timóteo. Desde criança ele conhecia as sagradas letras. Demos aos nossos filhos esse privilégio também. Assim como Timóteo teve a grande bênção de, desde criança, desde a infância, ter sido educado por sua avó e sua mãe na palavra de Deus, que nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos Jesus, possamos também dar a nossos filhos, desde cedo, esse privilégio de conhecer igualmente Cristo e sua palavra. Verso 15 ainda fica implícita a importância dos pais, responsáveis e educadores cristãos que ensinam as sagradas letras às crianças. A Bíblia não apenas nos torna sábios para a salvação, que é o mais importante. Sabedoria que acabará no túmulo não é sabedoria. O verso 16 é aquele clássico que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Não nos compete escolher o que preferimos ou o que nos é conveniente. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. A Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E o verso 17 encerra o capítulo dizendo que o estudo das Escrituras, o estudo da Bíblia, nos torna aptos para toda boa obra. Há muito tipo de conhecimento útil neste mundo, mas nenhum deles, nada, se compara ao conhecimento que vem da palavra de Deus. Tome tempo todos os dias para abrir a carta de amor de Deus e aprender ali aqueles princípios, valores, verdades que Deus quer transmitir a você, para que a sua vida seja realmente uma vida de santidade. Eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado na presença de Jesus Cristo. Cultura FM, tá todo mundo ouvindo. Cultura FM.
precioso nos deixou. Seus ensinos servem para nos lembrar que um dia lá no céu vamos morar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Curas e milagres de Jesus, a Bíblia tantas vezes nos mostrou. Sempre nós devemos este livro amar, pois muitas vidas pode transformar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. É fonte de esperança e de De fato, não há uma fonte maior de amor, de conhecimento, de esperança, de ânimo, de fé, de coragem, do que a fonte que é a palavra de Deus. Então, que ela seja a inspiração da sua vida. É esse o nosso desejo, é nossa oração em prol de você e de sua família, que você pegue a Bíblia e faça como Jeremias. Jeremias diz que assim que descobriu a palavra de Deus, não literalmente, ele disse que a pegou e a comeu. Claro que não de verdade, mas o que ele quis dizer? Que de fato ele saboreou a palavra de Deus e que sentiu aquele prazer e aquele gosto de estudá-la. Esse deve ser o intuito da nossa vida, ter prazer, ânimo, vontade, ter aquela sede de ler, de estudar a palavra de Deus. Então que esse seja o seu intuito, que a fonte de esperança, de fé e de amor que Deus escreveu para você. Você quer realmente receber uma carta de amor? Deus já escreveu há muito tempo, que é a Bíblia Sagrada. Então, guarde esse livro no seu coração. Tenha um santo sábado na presença do Senhor a todos. Um bom final de semana, bom descanso. Próximo programa estaremos de volta aqui, se Deus permitir. Até lá, deixo a paz e a graça com todos. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco. Que na próxima sexta iremos encerrar 2 Timóteo, o qual é muito abençoado. Que Deus te abençoe você e sua casa. Nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo da palavra. Que aquelas características, Pai, mencionadas, estudadas aqui, seja tirado dos nossos corações, mas que seja colocado amor, bondade e todo o fruto do Espírito Santo, Senhor, seja colocado nas nossas vidas. Abençoe essa casa, essa família, essa cidade, as igrejas aqui de Santa Cruz. Que o Espírito Santo esteja guiando cada um, Senhor. Eu oro para que nessa casa não falte o pão da vida, mas que também não falte o pão de cada dia. Por favor, Senhor, esteja conosco, nos guiando. Seja feita a tua maravilhosa vontade. No nome de Jesus. Amém.